Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, no YouTube e aqui também no Spotify, tá? No último vídeo, gente, eu falei sobre as armadilhas invisíveis que prendem profissionais inteligentes em resultados medianos. E alguns de vocês, vários de vocês comentaram que inclusive estariam vivendo exatamente isso, tá? Nesse vídeo de hoje, em continuidade ao vídeo anterior, nós vamos falar sobre a mentalidade que separa quem cresce de quem estagnou na carreira, tá? E hoje eu vou te mostrar com esse tema algo ainda mais profundo, que é realmente o que separa quem consegue sair dessa prisão e de quem fica preso nela para o resto da vida. Tá? Mas antes de continuar, eu me chamo Anderson Gomes. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha. Se você já vem nos acompanhando aqui, isso faz sentido para você e vem fazer parte da nossa comunidade. Se você ainda não está inscrito, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, então segue com a gente aqui até o final e eu tenho certeza que ao final desse vídeo, se fizer sentido esse conteúdo para você e você gostar, aí sim é que eu vou te pedir para que você nos acompanhe aqui, passe a curtir o nosso comentário e seguir o nosso canal, beleza? Vamos lá. Então, gente, vamos lá. Olha, tem gente que durante a vida ouve os mesmos conselhos que você ouve, lê os mesmos livros que você, faz os mesmos cursos, às vezes faz até mais, faz outras mentorias e algumas dessas pessoas decolam, beleza? E outras que mesmo com a mesma base de estudo, e quando eu cito tudo isso, é para dizer que essas pessoas tiveram as mesmas oportunidades, acesso ao mesmo conhecimento, às mesmas experiências, às mesmas leituras e viveram praticamente dentro de um mesmo contexto. Algumas decolam, enquanto outras continuam patinando a vida toda. E por que isso acontece? Gente, essa é a resposta para isso, e aí muitos de vocês eu sei que podem pensar, talvez isso seja o QI. O QI lá, o coeficiente de inteligência que nós tanto ouvíamos lá atrás na escola, nos antigos testes de coeficiente de inteligência, ele afere a sua capacidade, a sua inteligência, e muita gente saía com um teste com uma pontuação alta e se achava inteligente, outros com uma pontuação baixa, que acabava já determinando para aquele cara que ele não era uma pessoa inteligente, que ele não tinha como melhorar, né? Porque ele acabava tendo uma mentalidade fixa. Mas eu tenho algo para dizer para cada um de vocês. A resposta para isso não está no QI, tá? Não está no QI, não está no diploma que você tem aí na parede ou na moldura na sua sala, no seu consultório, no seu escritório. E isso também não está nem na sorte, tá, gente? A resposta para tudo isso tá na mentalidade. E quando eu coloco aqui a mentalidade, não quer dizer que é só a mente aqui nesse sentido de apontar para a cabeça e para o cérebro, não. Mas é justamente sobre aquilo que você pensa em determinado momento da sua vida, com base em tudo aquilo que você viveu. Nesse vídeo eu vou mostrar exatamente qual é a mentalidade que te mantém estagnado e qual é a mentalidade que te faz crescer de forma exponencial. E aí no final você vai saber exatamente em qual fase ou em qual delas você está nesse momento em que você está operando agora. Então fica comigo e vamos adiante, tá? Deixa eu te contar uma coisa. Tem algo que eu percebi ao longo dos anos trabalhando aqui com diversas pessoas de diversas áreas. Eu via, por exemplo, dentro da minha instituição, do Ministério Público, 2 promotores de justiça entrarem no mesmo concurso, no mesmo ano, com as notas parecidas até, e 5 anos depois, um deles estava se destacando, assumindo casos complexos, se tornando uma referência em uma determinada área dentro da instituição, e outro que estava no mesmo patamar, eles se encontravam no mesmo lugar. E quando eu digo no mesmo lugar, aquele cara que está fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, reclamando de salário e não evolui. Detalhe, já vi muitos casos desse cara que decola ser o cara que passou lá atrás no concurso. E esse cara que está estagnado é o cara que passou lá em primeiro lugar, segundo lugar. Aí eu não estou dizendo isso nem no meu, em vários outros que eu já vi. Também já vi 2 professores
começando lá na mesma instituição e tendo acesso às mesmas coisas, o mesmo salário, e anos depois, um deles vira coordenador, diretor do curso, escreve livros, dá palestras, cria iniciativas dentro da instituição de ensino para os alunos, cheio de projetos, se envolve em tudo, e o outro fica lá nas mesmas aulas, o cara não trocou nenhuma vírgula, do mesmo jeito, reclamando dos mesmos problemas e principalmente do salário. Eu tenho certeza, e aí eu não vou para cada uma das profissões, porque isso ficaria muito extenso, mas eu tenho certeza que você já viu isso acontecer aí próximo de você. Colegas de faculdade, colegas de escola, colegas de trabalho, muita gente que começou no mesmo ponto que você e que hoje estão em lugares completamente diferentes. E eu tô falando aqui para você que está num lugar completamente diferente, mas eu também tô falando para você que está estagnado. E só você, dentro da sua consciência, vai saber se você está estagnado ou não, tá? E, gente, nós adoramos culpar, colocar a culpa e encontrar um responsável. A gente vai lá e coloca culpa em tudo que é fator externo. Quando a gente se compara com aquele cara que tá lá, e eu digo a todo mundo, a gente fala, não, ele tá lá porque o cara teve sorte, ele conhecia as pessoas certas, não, ele pegou um projeto bom, pronto, não, é herdeiro, tá? Não, ele tem mais tempo. E tudo isso a gente coloca desculpa. A gente só não diz que o outro foi capaz, foi esforçado e que conseguiu alavancar o que já existia, ou mesmo criar o que não existia. Alguma coisa para desqualificar, muita gente faz. Não é difícil reconhecer essa glória, esse potencial do outro. Enfim, mas deixa eu te fazer uma outra pergunta incômoda, tá? E se não for nada disso, gente? E se essa diferença, na verdade, estiver em algo que você tem total controle, mas você não está percebendo? E é sobre isso que eu vou falar com você hoje, sobre essa diferença invisível entre quem cresce e quem estagna. E essa diferença, ela tem um nomezinho chamada mentalidade. Existe uma pesquisadora da Universidade de Stanford chamada Carol Dweck, que dedicou décadas estudando por que algumas pessoas conseguem superar desafios e outras desistem facilmente. E ela descobriu algo muito fascinante. Existem basicamente dois tipos de mentalidade. A primeira mentalidade ela chamou de mentalidade fixa, ou seja, pessoas com mentalidade fixa, elas acreditam que as suas capacidades são fixas. Você nasce com um certo nível de inteligência, que lhe disseram lá no seu teste de QI, você nasce com um certo nível de talento que talvez você nem tenha percebido, mas alguém disse que você tinha, e você nasce com um certo tipo de habilidade. E é isso. E pronto, morreu e acabou. Você talvez só possa melhorar um pouco, mas tem um teto. Porque você nasceu com aquilo, você tem aquela mentalidade fixa. Você sabe aquelas frases que a gente repete sem perceber em muitos momentos da nossa vida? Tipo assim, cara, eu não sou bom com números. Eu vivia falando isso, eu não sou bom em matemática. Tem a outra frase, eu não tenho criatividade. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para liderar. Eu sou tímido. Eu sempre fui assim. Isso, gente, é mentalidade fixa. É você colocando um rótulo permanente em você mesmo. Mas aí tem um segundo tipo de mentalidade, que é a mentalidade de crescimento. E pessoas com mentalidade de crescimento, elas acreditam que as suas capacidades podem ser desenvolvidas através de dedicação, estratégia e esforço. Elas olham para si mesmas e pensam, eu não sou bom nisso ainda, tá? Percebe, gente? Percebe a diferença brutal dessa palavrinha ainda? Eu ainda não sei fazer apresentações em público. Eu ainda não sei negociar bem. Eu ainda não domino essa habilidade. Uma pessoa com a mentalidade fixa, ela olha para um desafio e pensa, eu não consigo fazer isso. E uma pessoa com mentalidade de crescimento, ela olha para o mesmo desafio, só que ela pensa, eu não consigo fazer isso ainda, mas eu posso aprender. Agora, você pode estar pensando, beleza, Anderson, entendi o conceito, mas como é que isso se traduz na prática? Como isso realmente separa carreiras, por exemplo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vamos olhar para situações reais, meus amigos, da nossa vida profissional. E presta atenção nas reações que eu vou trazer para vocês aqui. Imagina que você recebe lá um feedback difícil do seu trabalho, do seu chefe. Ele diz que a sua apresentação não foi boa, ou que os seus resultados não foram bons, que faltou clareza na sua apresentação, que você não convenceu a equipe. Quem tem mentalidade fixa vai pensar, eu sabia que eu não era bom nisso, eu sabia que eu não era para isso, eu nunca fui de falar em público mesmo,
Então começa a falar coisas para se convencer ainda mais. E continua. Cara, melhor eu evitar apresentações no futuro. Isso não dá para mim. Essa pessoa da mentalidade fixa, ela transformou um feedback específico numa verdade permanente sobre quem ela é. Olha aí, veja bem que isso pode trazer repercussões para o resto da vida, se ela não mudar de mentalidade. A pessoa com mentalidade de crescimento pensa diferente. Ela pensa, ok, essa apresentação não saiu bem. E então, o que especificamente eu preciso melhorar? Foi a estrutura que eu usei para apresentar? Foi a forma como eu expliquei? Foi o nervosismo? Deixa eu trabalhar nisso e eu vou melhorar. E essa pessoa de mentalidade de crescimento, ela transformou o feedback em um plano de ação para ela melhorar e para ela fazer uma segunda apresentação depois melhor, e uma terceira e uma quarta e por fim. Você percebeu a diferença disso? Gente, é a mesma situação, a mesma, mas uma pessoa sai derrotada, a outra sai com a clareza do que precisa fazer para se desenvolver. Agora imagine que aparece uma oportunidade na sua empresa, um projeto grande, complexo, algo que vai te expor, que vai te desafiar. Mentalidade fixa, pensa logo, não, isso é muito arriscado, eles não gostam de correr risco. E continua, e se eu falhar? E se eu me mostrar que eu não sou tão bom quanto pensam que eu sou bom? Melhor deixar para quem já tem experiência nisso. Ela evita o desafio porque tem medo de confirmar que não é capaz. Olha como isso é profundo. Já quem tem mentalidade de crescimento pensa o seguinte, caramba, poxa, isso tá fora da minha zona de conforto completamente. Mas é exatamente isso que eu preciso aceitar. Eu vou aprender muito e vou aproveitar essa oportunidade. E mesmo se eu errar, eu vou crescer com isso. Quem tem mentalidade de crescimento, gente, abraça o desafio porque vê todo e qualquer desafio como uma oportunidade de evolução. E aqui é que está o ponto crucial. As duas pessoas, elas têm o mesmo medo. As duas sabem que é arriscado. As duas sentem insegurança. A diferença é que uma deixa o medo decidir por ela. A outra age apesar do medo. E tem mais, porque a mentalidade, ela não afeta só como você reage a desafios. Ela afeta algo que ainda é muito mais fundamental nas nossas vidas. Turma, sabe qual é a diferença mais profunda entre as duas mentalidades fixa de crescimento? É o que elas significam sobre esforço e sobre fracasso. Anderson, explica melhor isso. Vamos lá. Para uma pessoa com mentalidade fixa, ter que se esforçar muito é um sinal de fraqueza. Ela pensa, se eu fosse realmente bom nisso, seria natural, seria fácil. Mas se eu estou tendo que me esforçar muito, estou tendo que me esforçar tanto, é porque eu não tenho talento para isso. E aí ela vai lá e desiste. Porque para ela o esforço é uma evidência da sua incapacidade. Eu acredito que tem muita gente se identificando com isso agora, hein? Já para a pessoa com mentalidade de crescimento, o esforço ele é o caminho. É através do esforço que você desenvolve a maestria. Quem tem mentalidade de crescimento entende que todo mundo que é bom em alguma coisa foi péssimo em algum dia. Todo mundo que é bom em algo hoje, um dia foi ruim naquilo. E foi um esforço consistente que transformou aquela incompetência em excelência. Olha, já falei isso, sempre falo isso nos vídeos. Quando eu comecei a gravar esses vídeos pro YouTube, eu era péssimo, tá? Eu tô um pouco melhor, mas eu era pior. Eu travava, aí eu repetia 15 vezes a mesma frase, eu esqueci o que eu ia falar. E olha que eu já vinha de sala de aula, de palestras, mas aqui é diferente, é uma outra dinâmica, tá? Então assim, eu não me considero alguém de mentalidade fixa. Porque se eu tivesse a mentalidade fixa, eu tinha pensado, não, cara, isso aqui não é pra mim, eu não tenho jeito pra câmera. Mas eu entendi que isso era uma habilidade que eu gostaria de desenvolver essa habilidade. E a habilidade, gente, ela se desenvolve. Hoje eu gravo com muito mais naturalidade, com menos preparo, óbvio que eu organizo meus roteiros, eu organizo meu cenário. Isso não foi porque eu nasci sabendo, pelo contrário, eu aprendi isso de alguns anos pra cá. Mas eu não só pratiquei, eu tenho praticado constantemente para melhorar mais ainda. Então, se vocês virem aí no meu YouTube, se vocês forem olhar os vídeos do Anderson de, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, vocês vão ver a diferença dos vídeos de hoje. E quando vocês forem olhar os nossos vídeos daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, vocês vão olhar a diferença, até porque talvez a produção melhore, né? Não é só a comunicação e a oratória, bem como o desenvolvimento das ideias, né? Tudo isso a gente vai melhorando. E dentro disso, tem uma outra coisa importante, é a visão sobre o fracasso. Para a mentalidade fixa, gente, o fracasso, ele define quem você é. Olha como isso é forte. Você tentou abrir um negócio, foi lá e não deu certo.
Você diz, pô, eu sou um fracassado. Você tentou uma transição de carreira e voltou para o mesmo lugar. Eu não sirvo para empreender. Por exemplo, a gente que sai do serviço público para empreender. Você foi mal numa prova importante, a galera que faz concurso. Eu sou burro, fracasso, vira identidade. O cara vai fazer uma trajetória de concurso, que são anos, dependendo do nível do concurso. O cara faz uma primeira prova, não passou, acha que é burro. Eu passei 7 anos fazendo concurso. Já o sujeito que tem mentalidade de crescimento, fracasso para ele é informação. Você tentou algo e não funcionou? Ok, aprendi. Algo eu aprendi. E agora eu penso, o que é que eu faria diferente? Como é que eu vou melhorar? Então, fracasso para mentalidade de aprendizado vira aprendizado. Mentalidade de crescimento vira aprendizado. E olha que interessante, as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço não são as que nunca falharam. Pelo contrário, são aquelas que mais falharam. São aquelas que mais tentaram, que mais erraram, mas também foram as que mais aprenderam. Porque, meus amigos, sucesso não é ausência de fracasso. Sucesso é a capacidade de fracassar e continuar. Muita gente que vocês acompanham aí nas redes sociais diariamente são pessoas que um dia fracassaram. Elas não nasceram com sucesso e não começaram suas carreiras com sucesso. Elas fracassaram muitas vezes em algo para estar onde estão hoje. Quer ver? Pesquisa a vida delas. Pesquisa a vida delas e você vai se identificar. Agora vamos lá. Dando sequência, eu quero que você faça uma coisa. Vamos só parar alguns segundos e se perguntar honestamente. E aí eu gostaria, você está assistindo esse seu vídeo em casa, na sua velocidade, ou está ouvindo aí no Spotify, e aí depois você pode fazer esse exercício, mas vamos para esse ponto. Eu gostaria que você se perguntasse, quando você recebe uma crítica, sua primeira reação é se defender ou é perguntar, o que é que eu posso melhorar? Pense, você se defende ou se pergunta onde pode melhorar? Segundo ponto, quando aparece uma oportunidade que te assusta, você evita ou você vai atrás de enfrentar esse desafio? 3. Quando você vê alguém se destacando na mesma área que a sua, você se sente inspirado ou você fica com inveja? Olha aí que isso vai revelar muita gente. 4. Quando você está aprendendo algo novo e fica difícil, você pensa, eu não sirvo para isso. Ou você pensa, eu ainda não peguei o jeito, mas eu vou chegar lá. São 4 perguntas para você refletir bem. Se você foi honesto com você mesmo nessas respostas, você já sabe em qual mentalidade você está operando na maior parte do seu tempo. E olha, se você percebeu que tem mais mentalidade fixa do que você gostaria, fica tranquilo e relaxa. Isso é normal. A maioria de nós foi criada assim. Os nossos pais falavam, você é inteligente, ou você não é bom nisso. Os nossos professores, eles nos rotulavam, fulano é bom em exatas, ciclano é bom em humanas. E a gente foi condicionando a ver as nossas capacidades como fixas. Nós fomos condicionados a isso. Mas aqui vai a melhor notícia. Mentalidade não é algo permanente. A não ser que você queira, tendo consciência disso. Toda mentalidade pode ser mudada. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo com você. Mas antes, deixa eu te dar algo prático para você começar a trabalhar hoje, porque eu quero te ajudar. Tá? Então, se você quer começar a desenvolver uma mentalidade de crescimento, a partir de hoje faz isso. Vou colocar aqui uns exercícios para vocês. Serve para quem está ouvindo, serve para quem está nos assistindo. Vamos lá. Coisa simples, tá, gente? Ó, toda vez que você pegar se dizendo, eu não sou bom nisso, eu não consigo, eu não tenho jeito, adicione uma palavrinha no final. Ainda. Eu ainda não sou bom nisso. Eu ainda não consigo. Eu ainda não tenho jeito. Eu não sou bom em oratória. Ainda. Eu não sei liderar equipes. Ainda. Eu não sei me comunicar bem. Ainda. Parece simples. Parece. E é. Mas isso muda tudo. Porque você transforma um bloqueio permanente que você tem uma possibilidade futura só colocando a palavra ainda. Tá? Segundo exercício, escolhe uma área da sua vida profissional onde você está evitando crescer porque você diz que não é sua praia. Por exemplo, você aí que é médico, meu amigo, e ainda não entrou no digital. E aí você está se perguntando, e se não for uma limitação permanente? E se for uma habilidade que eu ainda não desenvolvi? Se pergunte. E exercício 3, toda vez que você fracassar em algo, essa semana, e você vai fracassar, porque você está vivo. Ao invés de você pensar, eu sou, pergunte, o que eu aprendo com isso, tá? Mude isso no seu dia. Mude isso no seu dia. Eu não vou mentir para vocês, não vou enganar vocês. Mudar a mentalidade não é rápido, não é mágico. É um trabalho diário, consciente e intencional.
mas é possível e é absolutamente transformador quando nós conseguimos fazer isso. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como você vai fazer para reprogramar sua mente para resultados extraordinários. Eu vou te dar um processo prático, passo a passo, que eu usei na minha própria vida e que eu ensino para os meus alunos. Então se inscreve no canal se você está aqui e gostou desse conteúdo. Ativa o sininho porque esse próximo vídeo ele vai ser ainda mais prático e vai te ensinar a fazer essa reprogramação. E se você quer acelerar esse processo, se você quer ter um sistema completo de desenvolvimento dessas habilidades, eu tenho todas as trilhas estruturadas no Além do Diploma, inclusive uma trilha de mudança de mentalidade. Tem uma trilha específica sobre isso, trilha sobre hábitos, sobre comunicação, sobre gestão do tempo, procrastinação e outras, sobre todas as competências que nós estamos falando aqui. O link está na descrição desse vídeo. E me conta nos comentários qual foi o insight mais forte para você nesse vídeo de hoje. Qual área da sua vida você percebeu que você está operando com mentalidade fixa? Eu leio todos os comentários e respondo a cada um de vocês. Para finalizar, lembra de uma coisa: você não é fixo, você é mutável. E a sua carreira ela vai ser tão grande quanto a sua disposição de crescer e mudar. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos e minhas amigas.